Ano Bíblico 2022. Isaías capítulo 27. Naquele dia o Senhor com sua espada severa, longa e forte, castigará o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, serpente tortuosa. Matará no mar a serpente aquática. Naquele dia se dirá: cantem sobre a vinha frutífera. Eu, o Senhor, sou o seu vigia. Rego-a constantemente e a protejo dia e noite para impedir que lhe façam dano. Não estou irado. Se espinheiros e roseiras bravas me enfrentarem, eu marcharei contra eles e os destruirei a fogo. A menos que venham buscar refúgio em mim, que façam as pazes comigo. Sim, que façam as pazes comigo. Nos dias vindouros Jacó lançará raízes, Israel terá botões e flores e encherá o mundo de frutos. Acaso o Senhor o feriu como aqueles que o feriram? Acaso ele foi morto como foram mortos os que o feriram? Pelo desterro e pelo exílio o julga. Com seu sopro violento ele o expulsa. Como num dia de rajadas do vento oriental. Assim será perdoada a maldade de Jacó, será este o fruto da remoção do seu pecado. Quando ele fizer com que as pedras do altar sejam esmigalhadas e fiquem como pó de giz os postes sagrados, e os altares de incenso não permanecerão em pé. A cidade fortificada está abandonada, desabitada e esquecida como o deserto. Assim os bezerros pastam e se deitam, e desfolham os seus ramos. Quando os seus ramos estão secos e se quebram, as mulheres fazem fogo com eles, pois esse é um povo sem entendimento. Por isso aquele que faz não tem compaixão dele. Aquele que me formou não lhe mostra misericórdia. Naquele dia o Senhor debulhará as suas espigas desde as margens do Eufrates até o ribeiro do Egito. E vocês, israelitas, serão ajuntados um a um. Naquele dia soará uma grande trombeta. Os que estavam perecendo na Assíria e os que estavam exilados no Egito virão e adorarão o Senhor no Monte Santo, em Jerusalém. Isaías capítulo 28. Ai daquela coroa situada nos altos de um vale fértil, orgulho dos bêbados de Efraim. Ai de sua magnífica beleza, que agora é como uma flor murcha. Ai dos que são dominados pelo vinho. Vejam, o Senhor envia alguém que é poderoso e forte, como a chuva de granizo e vento destruidor, como violento aguaceiro e tromba d'água inundante. Ele a lançará com força ao chão. A coroa orgulhosa dos bêbados de Efraim será pisoteada. Sua magnífica beleza, localizada na cabeça de um vale fértil, é agora uma flor que murcha. Ela será como o figo maduro antes da colheita. Quem o vê, logo o apanha e come. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será uma coroa gloriosa, um belo diadema para o remanescente do seu povo. Ele será um espírito de justiça para aquele que se assenta para o julgar e força para os que fazem recuar o ataque na porta. E estes também cambaleiam pelo efeito do vinho e não param em pé por causa da bebida fermentada. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida fermentada e estão desorientados devido ao vinho. Eles não conseguem parar em pé. Por causa da bebida fermentada, confundem-se quando têm visões. Tropeçam quando devem dar um veredito. Todas as mesas estão cobertas de vômito, e não há um só lugar limpo. Quem é que está tentando ensinar? Eles perguntam. A quem está explicando a sua mensagem?
a crianças desmamadas e a bebês recém-tirados do seio materno? Pois o que se diz é: ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pois bem, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo, ao qual dissera: este é o lugar de descanso, deixem descansar o exausto. Este é o lugar de repouso. Mas eles não quiseram ouvir, por isso o Senhor lhes dirá: ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que saiam, caiam de costas, firam-se, fiquem presos no laço e sejam capturados. Portanto, ouçam a palavra do Senhor, zombadores. Vocês que dominam este povo em Jerusalém, vocês se vangloriam dizendo: fizemos um pacto com a morte, com a sepultura fizemos um acordo. Quando vier a calamidade destruidora, não nos atingirá, pois da mentira fizemos o nosso refúgio e na falsidade temos o nosso esconderijo. Por isso, diz o soberano, o Senhor: eis que põe em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Farei do juízo a linha de pedir e da justiça o fio de prumo. O granizo varrerá o seu falso refúgio e as águas inundarão o seu abrigo. Seu pacto com a morte será anulado. Seu acordo com a sepultura não subsistirá. Quando vier a calamidade destruidora, vocês serão arrastados por ela. Todas as vezes que vier, os arrancará. Passará manhã após manhã, de dia e de noite. A compreensão desta mensagem trará pavor total. A cama é curta demais para alguém deitar-se, e o cobertor é estreito demais para ele cobrir-se. O Senhor se levantará como fez no monte Perizim. Mostrará sua ira como no vale de Gibeão, para realizar sua obra muito estranha, e cumprir sua tarefa misteriosa. Agora parem com a zombaria, senão as suas correntes ficarão mais pesadas. O Senhor dos exércitos falou-me da destruição decretada contra o território inteiro. Ouçam, escutem a minha voz, prestem atenção, ouçam o que eu digo. Quando o agricultor ara a terra para o plantio, só faz isso o tempo todo. Só fica abrindo sulcos e gradeando o solo. Depois de nivelado o solo, ele não semeia o endro e não espalha as sementes do cominho. Não planta o trigo no lugar certo, a cevada no terreno próprio, o trigo duro nas bordas. O seu Deus o instruiu e lhe ensina o caminho. Não se debulha o endro com trilhadeira. E sobre o cominho não se faz passar roda de carro. Tira-se o endro com vara e o cominho com um pedaço de pau. É preciso moer o cereal para fazer pão, por isso ninguém o fica trilhando para sempre. Fazer passar as rodas da trilhadeira sobre o trigo, mas os seus cavalos não trituram. Isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. Isaías capítulo 29. Ai de Ariel! Ariel, a cidade onde acampou Davi, acrescentem um ano a outro e deixem seguir o seu ciclo de festas. Mas eu sitiarei Ariel, que vai chorar e lamentar-se, e para mim será como uma fornalha de altar. Acamparei ao seu redor, eu a cercarei de torres e instalarei contra você minhas obras de cerco. Lançada ao chão, de lá você falará, do pó virão em murmúrio as suas palavras. Fantasmagórica subirá a sua voz da terra.
Um sussurro vindo do pó será uma voz. Mas os seus muitos inimigos se tornarão como pó fino, as hordas cruéis, como palha levada pelo vento. Repentinamente, num instante, o Senhor dos Exércitos virá com trovões e terremotos, estrondoso ruído, com tempestade e furacão e chamas de um fogo devorador. Então as hordas de todas as nações que lutam contra Ariel, que investem contra ele e contra a sua fortaleza e a sitiam, serão como acontece num sonho, numa visão noturna, como quando um homem faminto sonha que está comendo, mas acorda e sua fome continua, como quando um homem sedento sonha que está bebendo, mas acorda enfraquecido sem ter saciado a sede. Assim será como as hordas de todas as nações que lutam contra o monte Sião. Pasmem e fiquem atônitos. Seguem-se a si mesmos e continuem cegos. Estão bêbados, porém não de vinho. Cambaleiam, mas não pela bebida fermentada. O Senhor trouxe sobre vocês um sono profundo. Fechou os olhos de vocês, que são os profetas. Cobriu a cabeça de vocês, que são os videntes. Para vocês todos, esta visão não passa de palavras seladas num livro. E se vocês derem o livro a alguém que saiba ler e lhe disserem, leia por favor, ele responderá, não posso, está lacrado. Ou se vocês derem o livro a alguém que não saiba ler e lhe disserem, leia por favor, ele responderá, não sei ler. O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Por isso, uma vez mais, deixarei atônito esse povo, com maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá, a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Ai daqueles que descem das profundezas, para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam, quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Vocês viram as coisas pelo avesso, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou, ele não me fez? E o vaso poderá dizer ao oleiro, ele nada sabe? Acaso o Líbano não será logo transformado em campo fértil? E não se pensará que o campo fértil é uma floresta? Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e não mais em trevas e escuridão os olhos dos cegos tornarão a ver. Mas uma vez os humildes se alegrarão no Senhor, e os necessitados exultarão no Santo de Israel. Será o fim do cruel, o zombador desaparecerá, e todos os de olhos inclinados para o mal serão eliminados, os quais, com uma palavra, tornam o réu inocente, no tribunal trapaceiam contra o defensor, e com um testemunho falso impedem que faça a justiça ao inocente. Por isso o Senhor que redimiu Abraão diz à descendência de Jacó, Jacó não será mais humilhado, e o seu rosto não tornará a empalidecer. Quando ele vier em seu meio, os seus filhos, a obra de minhas mãos, proclamará o meu santo nome. Reconhecerá a santidade do santo de Jacó, e no temor do Deus de Israel permanecerá. Os desorientados de espírito obterão entendimento, e os queixosos vão aceitar instrução.